O chamado da alma é uma conexão consigo mesmo, que você já pode ter tido. Essa profunda jornada é pessoal e é uma busca por entendimento das nossas aspirações mais íntimas e o propósito que dá sentido à nossa existência. Quando olhamos para dentro, encontramos a oportunidade de relembrar quem verdadeiramente somos. No episódio de hoje, vamos adentrar esses espaços e mergulhar em nossos corações, a fim de seguir do GPS da coragem uma nossa versão mais elevada. Esse processo não é apenas sobre autoconhecimento, mas também sobre encontrar o caminho que nos permita viver com mais autenticidade, propósito e satisfação. A jornada da alma, né? Ela me lembra muito o conceito de sentir com o coração, porque diante do contexto em que a gente vive hoje, extremamente tecnológico e com uma aceleração muito grande, uma velocidade também, então é muita informação, muito rápido, muita praticidade, muito. E quando a gente adentra as práticas espirituais, a gente começa a perceber que a nossa jornada da alma, na verdade, ela está no desaceleramento. Quando a gente pausa, respira e permite que o coração nos traga a informação que, no fundo, a gente sempre soube. Quando a gente ingressa nesse GPS, os caminhos tendem a se alinhar cada vez mais. E aí, essa colaboração do todo, essa malha, ela se torna cada vez mais unida. Então, é como se não existissem resistências, é como se os pontos se interconectassem perfeitamente e o nosso caminho fosse cada vez mais claro. Eu diria basicamente que é como o passo de fé é quando a gente dá o passo e o chão se abre na nossa frente. É muito importante a gente ter essa meditação, estarmos em nossos corações para que a gente acesse o caminho da alma cada vez mais. Porque, no fundo, o universo, ele poderia ser chamado de uni-inverso, porque a gente projeta o nosso próprio caminho com base no nosso sentir e com a nossa missão, o nosso propósito existencial, ou seja, é o nosso interior refletido na matéria, o nosso interior refletido nos nossos relacionamentos, é o nosso interior refletido nos nossos projetos, e a gente só acessa o interior desacelerando. Acho que esse é um ponto bem importante de partida, que é a questão de desacelerar, porque a gente vive hoje em dia uma rotina que, se a gente adentra ela, é muito difícil a gente ter esses momentos que a gente faça uma pausa para olhar para dentro. Tu acorda cedo, aí tu já se arruma, já vai trabalhar, tu volta para casa cansado, tu só quer justamente ver alguma coisa que te distraia, que tu não precise pensar muito, tu não vai ter esse momento de olhar para dentro e pensar, tá, o que eu realmente quero da minha vida? Além disso, aqui no Brasil em especial, a gente vive um sistema de crenças muito forte que os nossos pais nos trazem, e não por maldade, mas de vida estável, que é essa coisa assim de, então tu vai ter um trabalho desse jeito X, assado, tu já vai casar, já vai ter filho, e tu vai ter essa vidinha assim, nada contra quem tem, mas no sentido de não parar para pensar, tá, esse padrão combina comigo, é o que eu gosto? Não, as pessoas vão muito no automático. Por quê? Porque exige um esforço a gente olhar para dentro, não é mesmo? O próprio exercício da terapia, que eu acho que é a forma mais comum, né, que tem de olhar para dentro, ainda assim tem muitas pessoas que têm resistência, porque sim, tu tem que olhar para as tuas sombras para descobrir a tua luz. Então, quando eu admito, nossa, eu não gosto desse modelo, eu não quero ter filho com 30 anos, como as pessoas falam, porque tem mais fertilidade, porque X, Y, Z. Não quero. Mas o processo que foi eu parar, olhar para isso, entendeu? Não, peraí, é uma coisa que não faz sentido comigo. Eu estou tendo que abrir mão de crenças familiares, de pessoas ao meu redor, porque não faz sentido comigo. Mas o quanto eu tenho que olhar para quem eu realmente sou para chegar a essa conclusão, sabe? E eu vejo que as pessoas não gostam muitas vezes desse exercício, porque justamente mexe em estruturas que às vezes a gente teve a vida inteira, estruturas internas muito rígidas. Então, o quanto é importante a gente fazer esse movimento de parar, respirar. Às vezes tu pode pensar, nossa, eu não tenho condições financeiras de fazer uma terapia, mas pessoal, tipo uma meditação mesmo, sabe? Quando tu para,
medita, olha para dentro, respira 5 minutos, né? O que a gente aprendeu no Cosmic Power. Putz, se tu não tem 5 minutos para ti durante o dia, o que tu espera que o universo te traga, sabe? E uma prática que eu tenho feito recentemente, que eu tô adorando, que é de escrita diária, que é de escrever os meus sentimentos. Eu comecei faz pouco tempo, porque eu justamente aprendi num livro, e eu achei engraçado, porque era uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente, e eu pensei, nossa, o quanto é interessante, porque tu vai começar a organizar as tuas ideias e ver o que tu tá sentindo. E a partir disso, eu acabo me conhecendo mais. Tu falou uma palavra que é chave nesse processo, né? Que é a coragem. Toda a tua fala me remeteu à coragem. Coragem de olhar para si. E o esforço me remete à palavra de dedicação, que na verdade é estarmos dedicados nos nossos processos. Ou seja, como tu falou, não tem 5 minutos para olhar para si, o quanto eu honro a minha existência nesse aqui e agora, né? Eu acho que é sobre agir em verdade consigo mesmo. A verdade vos libertará. E quando a gente pensa nisso, é a libertação de tudo o que não está em ressonância com o caminho da nossa alma. Porque, dentro da perspectiva da constelação familiar, e tu trouxe esse ponto muito bem, né, dos nossos sistemas, nós fomos ensinados muitas coisas pelos nossos pais, eles nos trouxeram a bagagem deles que serviu, é claro, para o nosso desenvolvimento, mas dentro disso existe a possibilidade de nós transcendermos esses limites. E aqui, de novo, coragem, honrar a si mesmo e honrar o sistema e se desfazer dessas estruturas, porque muitas vezes, por amor, os nossos pais, os nossos cuidadores, ou mesmo sistemas em que estivemos inseridos ao longo da nossa jornada, nossa iniciação, os nossos professores lá no colégio, depois as nossas formações, ou enfim, dentro do nosso trabalho, muitas pessoas de uma maneira ou de outra trouxeram as suas lentes e inseriram nos nossos processos com a nossa permissão, é claro. Aqui tem outra palavra-chave: autorresponsabilidade, né? Qual a sua responsabilidade sobre a desordem que você se queixa? Porque se uma criança foi inserida, foi porque a gente permitiu, foi porque nós não estávamos talvez nos observando, mas a gente sempre pode trocar as nossas lentes por lentes melhores. E como que a gente sabe quais são as lentes certas? A gente sente no coração. E eu acho que a jornada da alma me vem muito esse relembrar-se, relembrar-se de quem eu sou, relembrar-me, né? Relembrar-se de missão, o que que a gente veio fazer aqui, porque, por exemplo, eu vim de uma família, vou trazer um exemplo bem prático. Eu vim de uma família que as pessoas têm um pensamento linear, lógico, racional. É pontinhos, 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 traça uma reta. Pontinhos, 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 traçam uma reta. Esse é um pensamento totalmente lógico, cartesiano. Mas comecei a perceber ao longo da minha própria jornada e da minha própria descoberta, redescoberta, que eu gostaria de expressar a verdade, a minha verdade, que o meu caminho seria mais expansivo. Vinha dessa criação, da criatividade, que seria o hemisfério direito do cérebro, que ele não é tão lógico, ele é mais sensitivo. E essa conexão com o coração é importante para mim. Por quê, gente? Porque se a gente não honra a maneira como o nosso sistema deseja se comunicar, a gente vai estar praticamente morrendo em vida. E era como eu me sentia, e é como eu me sinto quando percebo que estou em contextos que não ressoam com o meu sistema. E é claro que a gente consegue tolerar, que a gente consegue compreender e se adaptar. Mas quando a gente trilha o nosso próprio caminho, a gente vai ter mais fluidez, é como uma cachoeira que vai fluindo e tu vai conectando todos os pontos. Isso significa, por exemplo, que os meus cuidadores e os meus pais, eles não me trouxeram a verdade sobre
sobre, né, a vida ou não trouxeram uma perspectiva que fosse fazer com que eu chegasse mais longe, não. Isso significa que eles trouxeram o que eles sabiam, o que funcionou para eles e muitas vezes, por amor, tentam nos proteger. Tentam nos guiar da forma que deu certo para eles. Só que a gente tem que perceber que o que dá certo para a Vicky pode ser que não seja totalmente o que vai dar certo para mim. O podcast é um projeto que nós temos alma nele, então nós duas interligamos nesse propósito e é claro que é conectado. Mas em outras áreas da vida, talvez tenhamos atitudes diferentes, e se eu seguir a verdade dela, estarei anulando a mim mesma, não estarei honrando a minha existência. Não existe resposta certa e nem errada, existe a verdade do nosso coração e o nosso caminho de alma. E aqui a gente tem que começar a observar. Eu tenho todos os meus processos anotados, desde que eu despertei, Vicky. E essa escrita, ela é interessante porque muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém, a gente pode não perceber naquele fluxo de informações que a gente está trazendo as respostas para a nossa própria existência no primeiro momento. Mas quando a gente anota, a gente está com o foco no papel, na caneta, ou a gente está com o foco naquela tela em que estamos escrevendo e a gente pode revisitar. E aí a gente descobre vários pontos interessantes de nós mesmos, principalmente com data. Dica: anotem com data os processos de vocês, sublinhem palavras-chave, para mim é essencial. Às vezes eu estou vivendo uma experiência X, Y, Z e eu busco uma palavra, rendição. Aí eu vou lá no meu arquivo e olho rendição, que eu escrevi sobre rendição em qual data. Lê rapidinho e tu consegue se conectar. E muitas vezes aquele arquivo não será mais necessário, porque a gente já aprendeu o que precisava, desaprendeu ou esqueceu o que não servia mais e a gente segue com outras palavras. Mas é autoobservação. A gente pode fazer isso o tempo todo, estando em presença, ou o primeiro passo, achei genial essa tua dica, anotar. Anotem. Anotem, porque dentro, internamente, inverso, a gente tem todo o material simbólico, a gente tem todo o script do que a gente precisa fazer e a vida mostra externamente justamente a própria jornada. Acho que um ponto, assim, que me chamou bastante atenção da tua fala foi muito a questão, assim, do quanto a gente observa os outros e acha que isso pode ser um parâmetro de felicidade e acaba perseguindo isso pra gente. Acho que um exemplo que é muito comum e acontece com muitas pessoas no trabalho é que tu coloca a carreira X no topo, tu acha que é aquilo, tu não para pensar se tem a ver contigo, mas tu vê aquela pessoa num lugar que tu acha que é muito legal, que então ela vive do jeito que tu gostaria, tu persegue aquilo e quando vê, tu chega ali e vê, putz, não é o que eu gosto. Essa semana, no meu trabalho, uma menina chegou depois de muitos anos de dedicação, numa posição alta, e em menos de um ano ela pediu demissão. Então tu pensa, ela estava anos perseguindo chegar nesse cargo, chegou nele, não deu um ano, ela pediu demissão. Por quê? Justamente ela estava observando de fora as pessoas naquele cargo e ela achava que era o que ela queria, que era o máximo daquilo. Quando ela chegou lá, ela viu, putz, não é bem assim, não é o que eu quero, não tem a ver comigo realmente. Então, o quanto a gente tem que cuidar isso de olhar para o outro. E eu acho que as redes sociais, justamente, elas reforçam muito isso, porque as pessoas estão mostrando ali o que tem de melhor, mas a gente não sabe o que elas realmente estão passando. Então, se pergunta, tem realmente a ver comigo isso aqui? Eu acho que é muito uma conexão com os seus sentimentos verdadeiros, sabe? Esse olhar para dentro. E os sentimentos, o Hélio Couto sempre cita o quanto eles são importantes como um parâmetro para saber se a gente está vivendo bem mesmo, se as nossas crenças são alinhadas conosco. Então, se a gente não está sentindo felicidade, peraí, então não estou sendo alinhada com quem eu realmente sou. Se eu estou cocriando aqui algo que não está sendo bacana, peraí, também não estou sendo legal com quem eu realmente sou. Então, o quanto é importante esse exercício dos sentimentos. Parar e pensar, nossa, eu sou verdadeiramente feliz? Na vida é normal a gente ter momentos de tristeza. Ok, qualquer ser humano tem isso. Mas ser uma pessoa constantemente triste, insatisfeita, não.
não tá tudo certo. Eu acho que, de novo, o ponto aqui é a autoobservação, autorresponsabilidade, né? Então, por exemplo, a felicidade que tu trouxe, para mim, ela é uma construção. Ela é construída com base no que a gente acredita e no que a gente, dia após dia, vai depositando a nossa energia. Então, para mim, existe essa capacidade dos seres humanos de construírem a felicidade nas coisas mais simples. Entende? E aí vem do honrar a si mesmo, agir em verdade com nós mesmos, mas observar as emoções. Eu acho que esse é um ponto genial que tu sentiu de contribuir, que é justamente quando entro em contato com o universo do outro, quando entro em contato com uma realidade específica, como me sinto, né? E aí vem todas as nossas emoções, porque as emoções, elas são como pacotes de informações. Existem informações por trás das emoções e que, se estamos atentos, a gente consegue perceber e não construir uma tristeza, por exemplo. Não construir estados que vão prejudicar todo o nosso contexto. A gente pode passar por uma emoção, mas não se fixar a ela. Então, é como se a gente desconectasse daquela situação e a gente deixasse. Pensem num filme, assim, passando na nossa frente a emoção. Passam várias emoções e a gente não pega, a gente não escolhe, a gente deixa aquilo fluir ou se permite sentir por algum momento e entende o que existe ali por trás, pega a informação e traduz de uma maneira positiva. Exemplo, a raiva. Quando eu entro em contato com a raiva, é claro que o ideal é que a gente não fique nesse fluxo de pensamento repetitivo que vai nos adoecer. Mas se passo por um momento de raiva, eu me percebo. Stephanie, por que tu tá com raiva? É simples as perguntas. Depois disso, como posso evitar essa raiva? Qual é a atitude que eu preciso tomar ou não tomar para que isso não se repita? E aí a gente adentra as emoções num espaço curto de tempo, entende a informação e muda os nossos registros interiores. E ainda a gente pode canalizar isso para algo positivo. Se eu sinto raiva de algo, eu consigo pegar aquela energia e usar ela, usar esse pulso para criar algo. Eu geralmente uso a raiva para criar algo, ou eu invisto a minha raiva para fazer atividade física, porque aquela tradução importa mais do que o que, né? Mas isso é autoobservação, isso a gente precisa entender o fluxo de informações e as nossas escolhas, porque a gente escolhe. A gente escolhe a todo o momento. E por que não a gente escolher estar em presença, se observar e, se precisar, traduzir isso com a escrita para que a gente transforme a nossa realidade? Tu trouxe o ponto do Hélio Couto, ele fala muito isso, né, sobre a alegria. A alegria cria, o amor cria. Então, que a gente sempre tente ao máximo entrar em contato com o nosso coração para que, junto com a nossa consciência, integrado com a nossa mente, a gente traduza o nosso interior de uma maneira amorosa e alegre. E assim o chão se abre, que é o que a gente estava falando no início do episódio, né? A fé, existe a fé que está no nosso coração e que a gente consegue traduzi-la com essa coerência, né, sobre o que a consciência acessa, o que o nosso coração está trazendo como um GPS e o que a nossa mente consegue acessar para traduzir, porque aqui uma perspectiva hermética que eu verdadeiramente acredito é que existe uma ordem. O macrocosmos está organizado, assim como o microcosmos. A natureza, ela é perfeita, ela nos mostra a geometria sagrada em tudo. Em tudo existe uma geometria. E junto disso, uma lei hermética é que, com as causas corretas, produzimos os efeitos desejados. O que está em cima é como o que está embaixo. Se a gente olha
toda a organização dos planetas, existe um fluxo ali que permite que eles não fiquem se batendo, com que não haja destruição, e da mesma forma os nossos pensamentos. E o que está dentro é como o que está fora. E para complementar, é justamente esse espelho da vida acontecendo, o todo é mente. Outro princípio, o hermético, o universo é mental. Quando a gente começa a acessar a partir da nossa consciência, a gente faz esses downloads de informação e a gente traduz com uma mente clara os acessos no aqui e agora. O espelho perfeito da realidade é quando o que a consciência acessa, integrado com o coração, é traduzido pela mente. E aí tudo ao nosso redor é o espelho direto, o tempo todo. E dá mais alegria quando a gente cria de acordo com a consciência e com o coração. Dá mais amor, a gente sente mais alegria, mais amor, a gente cria mais alegria, mais amor. Mas aqui, sem positivismo tóxico, né, gente? Porque aqui nós somos crianças, estamos aprendendo, digamos assim. Então, é claro que a gente vai entrar em contato com realidades de não preferência. E aqui vem o todo é duplo. Então, o caminho do meio é o ideal, que é quando a gente observa. Então, existe a dualidade para a gente perceber a nossa realidade de preferência e de não preferência, para que a gente escolha justamente o caminho do meio, neutro. E a partir do caminho do meio, neutro, a gente sobe e integra e esse espelhamento do céu na Terra acontece de uma maneira muito coerente. Mas, de novo, sem positivismo tóxico. A gente está aprendendo, é dia após dia esse treinamento acontece. Um exemplo que eu gosto muito de aplicar é, digamos, se eu fosse morrer semana que vem, né? O que eu gostaria de ter contribuído na minha vida? Porque podem pensar, nossa, que radical que a Vitória é. Sim, gente, só que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nesse planeta. Eu mesma, eu tenho um trabalho 3D, né, digamos, mas quando eu penso no podcast, eu penso, nossa, aqui eu estou colocando todo o meu lado de espiritualidade, colocando a minha alma, o meu coração aqui nesse projeto, porque eu penso, isso é uma coisa que me enche de orgulho, porque é muito alinhado com quem eu realmente sou, sabe? Então, se eu chegar lá do outro lado, eu vou olhar para trás e pensar, nossa, que legal, eu levei mensagens muito bacanas para muitas pessoas. Então, ao meu ver, isso faz muito sentido, é algo que me alegra, que está verdadeiramente alinhado com o meu propósito. Então, acho que é muito esse exercício do tipo, nossa, se eu fosse chegar lá do outro lado, o que eu gostaria de ter levado? Porque justamente se a gente vive nesse automático, como muitas pessoas vivem, já foi estudado, quando chega no final da vida, se perguntaram para pessoas mais idosas, elas justamente se arrependem de não ter tido essa genuidade, perdão, de serem genuínas, sabe? Então, o quanto é importante a gente olhar para isso e não pensar, nossa, eu vou ter que chegar nos meus 80 e poucos anos para pensar o que eu realmente gosto, sendo que eu posso fazer isso agora se eu parar e olhar com calma para dentro, sabe? Então, eu aplico muito esse exercício no meu dia a dia. Como eu disse, obviamente, tem as questões das crenças para serem trabalhadas, mas eu acho que processos de catarse hoje em dia são muito disponíveis para todo mundo de forma gratuita, sejam as reprogramações, tem muitos conteúdos de qualidade no YouTube, a própria questão da meditação também, que auxilia muito. Então, o que vale a pena, o que significa para mim viver uma vida autêntica e plena? Sabe? Fazer esse exercício, e pode não vir de primeira essa resposta, mas se tu fizer isso com frequência, vai surgir a resposta. Não vai ser a mesma para mim, não vai ser a mesma para ti, e vai ser diferente. Mas se a gente vive com esse propósito, a alegria que tu citou, né, Estê, ela vem. A gente sabe a diferença. Porque é um sentimento tão forte que a gente sabe, nossa, agora eu sei que eu tô no caminho certo, sabe? E complementando o que tu trouxe, né? Tu trouxe o ponto de se eu morresse em seguida, né? Se eu morresse na semana que vem, se eu morresse no próximo mês, o que eu gostaria, pelo que eu gostaria de ser lembrada, tem outro que eu me questionei já muitas vezes.
se eu tivesse todas as ferramentas disponíveis no mundo, se eu tivesse toda a quantia de dinheiro necessária para viver nos próximos tempos, porque aqui a gente usa o dinheiro como um mecanismo de troca, mas na verdade ele é só mais um tipo de energia para que a gente consiga fluir. O que eu faria, né? O que eu faria se eu tivesse todos os recursos disponíveis, se eu tivesse todas as ferramentas? E quando a gente se coloca nesse estado de abundância, que a natureza é abundante, a gente percebe. Então, por exemplo, esses dias eu estava pensando, né, o que eu faria se eu tivesse todos os recursos disponíveis, e justamente me veio o podcast, algo que eu continuaria, porque é algo que faz sentido para minha existência. E mais, existem pessoas, por exemplo, que são especialistas em uma área específica, né? Elas são especialistas, mas dentro da minha perspectiva, para mim é muito importante observar todas as formas de tradução, de pensamento, de sentimento, para que a partir disso eu consiga limpar o que me serve e adicionar o que me serve também e faz sentido. E eu, Stephanie, no meu sistema, gosto de entrar em contato com as diferentes perspectivas do todo. E eu ser diferente de um especialista não anula em nada a verdade do outro e nem a minha. Porque se a gente pensa na energia primordial, o todo, o vácuo quântico que tem todas as informações, vocês podem também chamar de Deus, que vê tudo a longo alcance, a nossa existência no aqui e agora na Terra, ela é uma jornada muito curta, né? Então, todas essas informações que a gente pode pensar estão contidas no Akasha. Energia primordial, biblioteca cósmica. Existem todas as linhas de tempo que existiram dessa perspectiva tridimensional, se a gente fosse pensar passado, presente e futuro terrena que nós construímos. O passado está contido lá, o presente e as probabilidades de futuro. Então, se dentro dessa biblioteca cósmica, a caixa, existem todas essas informações para que a gente possa fazer o download e escolher, ou se Deus nos permite que a gente escolha e sinta o nosso caminho, por que é que a gente não vai decidir? Por que que a gente não vai entrar em contato com a nossa essência para que a gente viva verdadeiramente isso? Porque, da minha perspectiva, Deus quer existir através de nós. Se ele quisesse uma única resposta, ele continuaria uno no universo. Mas não, essa experimentação, o um que se tornou dois, que se tornou quatro, que se tornou oito, que se tornou 16, e aí a gente volta para o princípio da natureza da geometria sagrada. Existem essas perspectivas geométricas, o número π 3,14 que a gente observa e o todo está se experimentando em tudo. Então aqui a jornada de alma ela vem de seja você. Escolha o seu caminho e tenha coragem de abrir mão das coisas, ou das situações, ou das emoções que não fazem mais sentido para a sua existência. Coragem é essa força que vem do coração. Então, quanto mais autênticos nós somos com nós mesmos, quanto mais verdade a gente tem com os nossos processos, mais a gente vai fluir, servir o todo, a gente vai estar trazendo novos pontos de vista, a gente vai estar reorganizando todos os nossos sistemas e sim, amando cada vez mais, obtendo mais alegria. Não tem uma única resposta. A única resposta é amar, curar-se, né? E realmente servir. Servir, amar incondicionalmente é aceitar os outros, aceitar as situações como elas são, e eu não preciso ser igual a ninguém. Eu posso escolher ser da forma mais autêntica que eu realmente vim ser e servir, assim como a Vicky pode ser a maneira mais autêntica dela, é soltar, né? Mas aqui é muito da honestidade, porque já passei por esse processo anteriormente. Acredito que todos nós passemos em algum momento da vida, que é não ter coragem de olhar porque eu preciso corrigir. Então, fingia que estava tudo bem. Mas se o meu resultado não estava adequado com o que eu verdadeiramente desejava, a verdade vos libertará. Senta e olha para si e pensa: isso aqui eu posso melhorar. E não é assim magicamente. A fórmula mágica que muitos vendem, ela não existe. É a coragem e a verdade,
verdade, verdade, verdade. Não gosto disso, posso mudar esse comportamento. Não gosto disso, posso me lapidar melhor aqui. Ou gosto disso, vou fazer mais disso. Mas não é o autoengano, autorresponsabilidade, coragem e honrar a nós mesmos. E um último ponto muito importante, pessoal, é se perguntar: o que eu faria se eu não tivesse medo de falhar? Por quê? Porque desafios acontecem, obstáculos surgem sempre. Mas o que me move a ponto que mesmo que dê errado, e vai dar em algum momento, não vai ser 100% do jeito que a gente quer, mas ainda assim pode ser incrível e que eu vou continuar nessa jornada, sabe? Então, é esse exercício também do tipo, nossa, isso aqui é tão incrível, tão maravilhoso, é tão alinhado comigo, que mesmo perante os desafios, eu vou seguir em frente e ainda assim vai me trazer satisfação e felicidade. Acho que isso é algo extremamente importante. E me veio também algo que eu não tinha pensado, que a gente nasce com algo lindo, que é o nosso mapa astral, né? E o nosso mapa astral, ele mostra justamente na nossa casa 10 qual é o nosso propósito de vida. Então, já é um direcionamento bem bacana. A minha casa 10 é em peixes. Então, espiritualidade, para mim, faz muito sentido. É o caminho da minha alma. Então, olha o seu mapa astral. Veja que casa tá. E a casa 10, qual o signo que está nela, que já vai ter um direcionamento muito bacana do teu propósito de alma. Que lindo, Vicky. E eu acho que é exatamente o que está nas leis herméticas, né? O que está em cima é como o que está embaixo. O celeste e o terrestre e a missão de alma. Então, eu vou retomar as perguntas, porque realmente eu achei que elas são muito alinhadas e que a gente pode recapitular o que você faria se você morresse em breve, pelo que você gostaria de ser lembrado? Se você tivesse todos os recursos disponíveis, o que você gostaria de fazer? E pode ser um pequeno passo que você possa dar hoje para construir essa realidade, né? E também esse agir com verdade, né? Quem sou eu? O que que eu posso corrigir em mim que hoje não me agrada? Então, eu acho que com essas informações, com autorresponsabilidade, centramento, verdade e honra a si mesmo, a gente chega muito mais longe. Lembrem-se, o caminho do coração e toda a nossa informação está dentro. O externo nos traz ferramentas para que a gente acesse várias perspectivas, vários pontos de vista para que a gente saiba o que a gente vai ou não usar. Isso não anula em nada a nossa não preferência. Existe a nossa preferência, que é o que vai nos levar mais longe. Então, quanto mais nós formos nós mesmos e quanto mais a gente estar no estado de observação, mais a gente flui com o todo e, claro, colabora com o serviço, não só para a nossa própria evolução, mas com a evolução de todos. Saúde individual, saúde local, saúde global. Tudo começa no um, assim como Deus em nós mesmos.